Comentando a lição de sexta-feira, 19 de julho de 2024. Resumo e aplicação espiritual. Vamos encerrar o estudo da semana revendo os pontos mais importantes do que estudamos relacionados com as controvérsias que Jesus enfrentou em seu ministério e que só serviram para deixá-lo cada vez mais consciente de que estava no caminho certo para salvar a humanidade. Jesus sabia que a oposição, as controvérsias eram motivadas pelo seu maior inimigo, o diabo, que queria impedir de qualquer maneira que Jesus fosse reconhecido como o Messias, que seus ensinos levassem as pessoas a adorar a Deus e impedir seu sacrifício de salvação. Na cura do paralítico, por exemplo, Jesus perdoou os pecados do enfermo e isso trouxe controvérsia a respeito de sua autoridade para fazer isso e o questionamento de que Jesus havia vindo da parte de Deus para ajudar a humanidade. Felizmente, Jesus não caiu na armadilha dos seus inimigos e deu uma ordem de cura para o homem que veio buscar uma cura física e saiu também com a cura espiritual. Deus seja louvado. Chamando para seu ministério um cobrador de impostos, considerado pelo povo como um publicano, mostrou seu interesse pelos excluídos, pelos vulneráveis e pelos doentes. Jesus entrou em controvérsia com os líderes judaicos porque se associava com essa gente. Porém, Jesus mostrou que os doentes é quem precisam de médico e ele era o médico do corpo e da alma. Louvado seja, porque hoje podemos pedir essas duas curas para Jesus. A esposa cristã de um beberrão, com desgosto, o viu chegar sendo trazido pela polícia, sujo, descabelado. Mal o largaram, caiu ali mesmo em profundo sono. Ela orava pela transformação daquele esposo e Jesus a ajudou, dando-lhe uma ideia. Ela fotografou o esposo naquele vergonhoso estado. Então, colocou a foto ao lado de outra mais antiga, dos tempos felizes em que ele conservava a sobriedade e a dignidade. Finalmente, após longas horas, aquele homem voltou a si. Consciente e apercebido das condições em que estava, procurou lavar-se e vestir-se. Foi quando viu os dois retratos sobre a cômoda. O impacto foi tão forte que, na hora, ele procurou a esposa e pediu que ela orasse a Jesus por ele. Os dois se ajoelharam e ele entregou o coração a Jesus, que o recebeu e transformou sua vida. Jesus o curou fisicamente e espiritualmente. Louvado seja! Em outro ponto da lição, aprendemos sobre a liberdade que o sábado nos traz para servirmos a Deus. Jesus vivenciou isto junto com os discípulos que, ao passarem por um campo e pegar algumas espigas para matar a fome, foram criticados pelos fariseus e uma controvérsia foi levantada, fazendo com que Jesus mostrasse que, no sábado, podemos atender às emergências da vida com a autorização do Mestre, que declarou que era Senhor do sábado. Finalmente, fechamos o estudo com duas histórias intercaladas, tendo Jesus como personagem principal, quando sua família, vendo-o atender o povo sem ter tempo nem para comer, intentaram ir até ele e levá-lo à força para casa. Enquanto isso, os escribas, ao verem Jesus fazer um milagre, acusaram-no de ser um ministro do diabo, fazendo milagres pelo poder do chefe dos demônios. Jesus tratou esses dois casos de incompreensão de maneira prática. Disse para os escribas que um reino, uma casa dividida entre si, não permanece muito tempo. E disse para a sua família que ficassem em paz, porque sua família de verdade estava diante dele. Eram as pessoas que serviam a Deus. Isso nos ensinou que, muitas vezes, ao trabalharmos para Deus, podemos ser alvos da incompreensão humana e até mesmo dos nossos parentes. Jesus disse: quem quiser ser digno de mim, algumas vezes terá que deixar pai, mãe e irmãos por amor de mim. Portanto, busquemos, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o mais nos será acrescentado. Aquele que adquire entendimento ama a sua alma. O que conserva a inteligência acha o bem. Provérbios 19, verso 8. Que Deus nos abençoe.